A meditação hoje em João 14, o Senhor Jesus diz que Ele não nos deixaria só, Ele voltaria para o Pai e enviaria um outro advogado, o Espírito Santo, que permaneceria conosco. O Espírito Santo é uma pessoa, a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então hoje nós temos a pessoa do Espírito Santo agindo em nós, nos falando sobre Cristo, nos falando sobre a mente do Pai, nos falando sobre as afeições santas do Pai, do Filho. E na presença do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, os nossos corações são constrangidos e existe até mesmo uma exortação: não entristeceis o Espírito Santo. Só fica triste quem é uma pessoa, então o Espírito Santo é uma pessoa. Mas nós não temos essa vida diante de Deus de maneira forçosa, vamos dizer assim, de maneira disciplinada, porque se faz assim, dessa maneira disciplinada, dessa maneira metódica, ela enrijece e não é do Espírito Santo, ela é algo da natureza humana. Vamos dizer um exemplo sobre a questão de ser atleta. É como muitas de vocês sabem, eu pratico corrida e algumas vezes participei de provas e precisava disciplinar a alimentação, precisava disciplinar treino, planilha de treino, e a gente se submete a essa disciplina. Então é algo assim que pode ser feito, mas quando você tenta fazer isso nas coisas espirituais, você disciplinar de maneira sua mente, sem a ação do Espírito Santo, você vai falhar em alguma coisa, você vai falhar. Nós somos mente, a nossa mente, né, os nossos pensamentos, nosso intelecto, a nossa vontade e as nossas afeições é a nossa alma, né? Mente, vontade e afeições, emoções é uma coisa só, a nossa alma. Mas quando tudo isso está submetido a Cristo, você consegue fluir, porque agora é o Espírito Santo que age dentro dos nossos corações, nos constrangendo pelo amor santo de Deus a viver uma vida piedosa, uma vida de amor a Deus, de amor a Jesus, de amor ao Espírito Santo, guardando com pureza, com beleza, com santidade a palavra do Pai. E aí vem também todo aquele que é o fruto do Espírito Santo: o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. É fruto do Espírito Santo, não frutos, é fruto. O Espírito Santo, quando invade o nosso coração, ele produz esse fruto, e a gente tem que entender que o fruto, ele amadurece, ele parte de um ponto, né? O fruto, ele parte da semente, depois ele vai crescendo como árvore para produzir, então ele vai amadurecendo. E o Espírito Santo, ele é tão gentil, ele é tão bondoso, basta nós perseverarmos nas disciplinas que o Senhor colocou para nós: jejum, oração, leitura da palavra, confiança em Deus no meio de tantas adversidades, porque nós somos sofredores nessa terra, porque desde o princípio nós conhecemos a palavra que o pecado entrou no mundo e Deus sujeitou toda a criação à vaidade por causa do plano dele final, que é nos resgatar por meio de Cristo Jesus, e não somente a nós, mas toda a geração passada, a geração futura, desde a eternidade passada até a eternidade futura, porque tudo isso já aconteceu na mente do Pai, tudo está consumado.
Mas nós temos os olhos voltados para o físico e não para o espiritual. Nós precisamos voltar nossos olhos para o espiritual. Nós somos seres agora sobrenaturais, não somos mais naturais. Nós vivemos o sobrenatural de Deus. Todas as nossas coisas, conforme Paulo falou, estão nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, aonde o nosso coração está. Então, o que o Cristo Jesus ele faz? Ele está à direita do Pai, ele está intercedendo por nós, ele fala ao Pai sobre nós a sua justiça, aquilo que ele fez, que ele nos comprou naquela cruz, derramando seu sangue precioso. Então, agora, confessando os nossos pecados, nós temos acesso a Deus por meio do sangue de Jesus. Não é obra nossa, é graça misericordiosa por meio de Jesus. E nós precisamos ter a testificação do Espírito Santo em nosso coração, que diz que nós somos filhos. Somente quem tem esse selo do Espírito Santo, que atesta no nosso coração que somos filhos de Deus, que podemos entrar na presença de Deus sem medo, sem temor, mas é com amor, um coração devotado, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que ama, um coração que não foge de Deus, mas um coração que se aproxima de Deus, porque sabe que Ele é um Pai amoroso e bondoso. Porque diz a palavra também que o próprio Pai nos ama por meio de Cristo Jesus. Ele ama Jesus e Ele nos ama porque nós amamos a Cristo. E então agora o Espírito Santo que Jesus enviou está conosco, intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. Nós sabemos pelo que devemos orar, por santidade, por coragem, por mansidão, por domínio próprio. Nós devemos orar por essas coisas, mas tem momentos que nós não sabemos sobre o que orar. Por exemplo, numa enfermidade, nós não sabemos se nós oramos por cura ou se nós oramos para que a gente persevere no meio da enfermidade. Nós não sabemos como que glorifica mais a Deus no meio da angústia, se é Deus tirando a angústia ou se é tendo paciência no meio da angústia. Então, às vezes, a gente não sabe como orar. E aí, nós entramos na presença de Deus e oramos para que Deus faça a sua vontade, para que Ele receba a glória nas nossas vidas através desse momento doloroso, dessa enfermidade, dessa perda, dessa dúvida, dessa angústia e de tudo isso que acontece no nosso dia a dia. É importante nós termos esperança que vem através da aprovação, perseverança na aprovação, na tribulação. Quando você está passando por momentos dificultosos, e a vida são momentos assim, nós precisamos passar por isso tendo esperança. E a esperança não está na nossa força, na força do nosso braço. A esperança e a confiança não é que nossos próprios recursos darão conta dessas dificuldades, que a nossa própria força interior, ou que a nossa própria força física, ou que a nossa própria piedade, não. A esperança, ela vem de que Deus não muda, que Jesus é imutável, que Ele cumpre a sua promessa, Ele zela pela sua palavra, Ele é fiel a Ele, fiel ao seu amor leal. O amor de Deus é leal, Ele derramou o sangue do seu Filho, nós somos filhos e Ele cumpre a promessa. Então Ele diz, eu estarei atento, os meus ouvidos às orações que se fizerem nesse lugar. Então você tem que crer que as suas orações são ouvidas. Leia a palavra, são promessas de Deus e Ele é fiel à sua promessa. Então nós passamos pelo sofrimento, pela dor, pela angústia, pela perda, pela solidão, ou seja lá o que for que esteja acontecendo, com a esperança de que Ele é leal à sua promessa, Ele é leal àquilo que Ele falou, Ele é leal aos seus propósitos. Lamentações de Jeremias, ele fala, quero trazer à memória o que me dá esperança, e ele estava vendo ali Jerusalém pegando fogo, pessoas morrendo, e ele fala assim,
que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Olha só que louvor maravilhoso. E também tem uma parte em Lamentações que ele diz: derramei o meu coração como água. Talvez seja isso que precisamos fazer, derramar a nossa alma como água, nosso coração como água diante do Senhor, confessando nossos pecados, nossas mazelas, nossas misérias, confessando nosso pecado, nosso distanciamento, a nossa falta de Deus, a nossa falta do amor, a nossa soberba, arrogância, seja lá o que for que precisa ser confessado, humilhar diante do Senhor, derramar o coração como água e no meio dessa angústia, no meio dessa tormenta, no meio dessa tempestade, no meio dessa dor, a esperança no que Deus falou, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete, que Ele prometeu. E o Espírito Santo é uma promessa. O selo do Espírito Santo é uma promessa. A marca da promessa é o selo do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, para nos fazer lembrar de tudo que Ele disse, para nos dar confiança na Sua palavra, para nos dar sustentação sobre os nossos joelhos para podermos perseverar cantando o hino da vitória. E lembre-se, quando nós falamos a Deus, abrimos nosso coração a Deus, são lamentações e o Senhor ouve. Mas quando nós falamos para o outro, isso é murmuração, é reclamação, e isso não agrada a Deus. Que nesse dia nós possamos derramar nossos corações como água, sabendo que Jesus é real e está à destra de Deus. É mais real do que isso que está acontecendo. E Ele está à destra de Deus intercedendo por você. E o Espírito Santo, o outro Consolador, ele testifica no seu coração que é verdade, que você é filho, que você é amado. Amém. Amém. A meditação hoje em João 14, o Senhor Jesus diz que Ele não nos deixaria só, Ele voltaria para o Pai e enviaria um outro advogado, o Espírito Santo, que permaneceria conosco. O Espírito Santo é uma pessoa, a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então hoje nós temos a pessoa do Espírito Santo agindo em nós, nos falando sobre Cristo, nos falando sobre a mente do Pai, nos falando sobre as afeições santas do Pai, do Filho. E na presença do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, os nossos corações são constrangidos e existe até